a gente. Quase que não acaba o culto. Deus levou a gente aqui numa reflexão tão profunda. E eu sei que a noite não vai ser diferente. Eu só tenho 3 recados importantes. O primeiro são as nossas quartas do crescimento. Está sendo incrível. Está na hora de você convidar um amigo, uma amiga para estar aqui, para aprender um pouco mais sobre as Escrituras. Quarta agora eu prego. Nós vamos continuar a série Reis de Israel. Traz papel, traz caneta, traz Bíblia, porque você vai aprender, você vai crescer em nome de Jesus. Na última quarta, o pastor Gabriel nos abençoou com a palavra. Quarta-feira agora sou eu, e eu creio que Deus vai falar conosco. Eu espero vocês aqui. Amém, queridos? E chegou dia 24, está chegando, está pertinho. Sexta-feira agora, renovo a vigília da família para a cidade. Nossa primeira vigília de 2026 chegou, sexta-feira agora, e nós vamos ter a honra, irmão. Eu quero que a gente consiga entender quem nós estamos recebendo aqui. Quem nós estamos recebendo aqui é um pastor, um amigo querido, pastor César Graciani, pastor de uma das igrejas mais relevantes do estado de São Paulo, se não dizer do Brasil. Pastor César Graciani e a família Morumbi, lá em Piracicaba, já estão com 6.000 membros. Mas não é isso, irmão. Quando você vai lá, eu vou lá para me alimentar, para ter um tempo de mesa com ele. Você vê o avivamento que está acontecendo naquela igreja, o que Deus está fazendo naquele lugar. E o pastor César está deixando tudo. E imagine uma igreja de 6.000 membros, deve ter uns 30.000 metros de terreno, e enfim. Você imagina uma igreja desse tamanho, quanta coisa tem para fazer. E ele deixou tudo para vir servir a gente nessa sexta-feira, na vigília. Tanto é que eu vou ver se eu converso com ele, se ele me dá pelo menos 10 minutos de mesa com a liderança, para ele falar um pouco do que eles estão vivendo lá. Então, irmãos, é uma oportunidade abençoada que nós temos para receber o pastor César, que é um grande amigo que Deus tem nos dado. Vai começar às 10 da noite, termina 1 da manhã. Ele, lógico, nós vamos dar um tempo muito especial para ele. Eu vou ministrar também, mas vamos focar no pastor César. Vamos ter ministério de louvor adorando aqui. Vai ser um tempo maravilhoso. Eu creio que chegou o tempo de nós abraçarmos uma visão e irmos até o final, em nome de Jesus. Então não perca por nada. Desmarca tudo que tiver, churrasco que tiver, desmarca. Não vai, fala, eu não vou de jeito nenhum. Eu vou numa vigília, é a primeira do ano, né? Vem para a vigília 10 a 1 da manhã. Pastor, eu durmo 10 horas. Vem que você não vai dormir. Eu garanto para você que você não vai dormir, em nome de Jesus. Se você dormir, a gente acorda você. Pode ficar em paz. Mas vai ser uma noite incrível, em nome de Jesus. Quem crê nisso? Já guarda o coração, chama todo mundo, né? A nossa equipe de mídia vai fazer um trabalho maravilhoso de divulgação. Você vai ver aí coisas incríveis na cidade. Se você ver um QR Code lá e aparecer a minha cara, você vai falar assim, não acredito que eles fizeram isso. Fizemos, tá? Então, nós queremos que seja uma noite muito especial, dia 24 agora, em nome de Jesus. Tem um último recado, um recado muito importante, para você ver como a igreja precisa já começar a ampliar. Nós estamos com falta de salas para tudo que Deus está fazendo aqui, para você ter uma ideia. E nós vamos começar um tempo maravilhoso. Doutora Larissa, que é psicóloga, está abençoando a igreja num trabalho maravilhoso. Ela vai ter uma mesa de cuidado emocional com 12 mulheres. É um número muito limitado. Ela se dedicou, pediu ao pastor, me dá uma sala, que eu quero fazer esse trabalho voluntariamente com 12 mulheres. E eu já tenho inscrição, né, pastora? É vagas limitadíssimas. Eu acredito que não passa de hoje, né? Ela vai dedicar um dia, né, do seu trabalho, ela que é psicóloga, para cuidar de 12 mulheres na vida emocional. E nós estamos disponibilizando o espaço. Por isso que eu estou dizendo, nós precisamos ampliar a visão já, irmão. Precisamos de mais sala, porque tem muita coisa para acontecer. Eu não posso falar ainda, mas tem um trabalho especial no Dia das Mães, que vocês vão ficar assim, meu Deus. Tem um trabalho especial de treinamento, de autismo e tantas outras coisas. Então nós precisamos de sala. Deus já está dando coisas, portas abertas, e eu creio que vai ser maravilhoso. No final do culto, vamos ter aqui o pastor Anderson aqui do lado, nossa equipe vai estar aqui do lado. A pastora Raquel vai ficar aqui na frente. Então você, mulher, que quer participar dessa mesa, são quantas semanas? São 10 sessões
a cada 15 dias, com um grupo de 12 mulheres. É limitado, irmão, não dá para atender 30 mulheres, não tem como. Depois vai abrir outras mesas, mas não tem como. Então, a pastora vai estar aqui. Se você quiser fazer inscrição, a gente nem vai divulgar na rede social, porque se divulgar, não dá. Hoje já acaba, hoje já fecha o grupo. Ó, só tem pouquinhas vagas. Então fala com a pastora no final. Vocês vão ser muito abençoados. O nome do trabalho é Refrigério. Ela trouxe das escrituras esse tema. Vai ser um tempo poderoso, tá? Olha aqui, nós estamos só começando o que Deus está fazendo nesse lugar. Quem está entendendo o que Deus está fazendo? É só o começo, irmão. Vai abrir. Se for pastor do céu, tem tanta coisa boa acontecendo aqui. É só o começo. Está na hora das paredes começar a cair, em nome de Jesus. Você crê nisso? Você crê? Glória a Deus pela sua vida. Acredite em mim, confie em mim, que tem coisas grandes vindo aí em nome de Jesus. Abre comigo Deuteronômio capítulo 8. Segunda mensagem da série, Uma Vida Biblicamente Próspera. O telão ele está meio a meio ali, porque a gente está reformando. Infelizmente, aconteceu um problema técnico. Vamos precisar gastar quase R$5.000 para arrumar o telão. Ore pela igreja, irmão, que parece que foi um mês de falar sobre finanças, que a igreja passou por tanta luta, e nós precisamos cada vez mais recursos. Imagina, 5 mil só para arrumar o telão, né? Não é nem para fazer um novo, 5 mil para arrumar. Mas Deus proverá. Você crê nisso? Deus vai prover, em nome de Jesus. Mas está dando para vocês verem, ainda não da forma que deveria, mas está dando para vocês verem. E nós vamos acompanhar um texto, e é um texto muito importante. De manhã eu só li o texto o texto que eu preguei, né? Na noite agora eu quero ler com vocês um pouco mais de texto. Eu queria que você me auxiliasse nisso. Deuteronômio capítulo 8, verso 6. E a Sara vai ler para a gente devagar, mais alto, intenso, para a gente entender o que está acontecendo. Mas antes de eu ler, eu quero só dar um contexto. Deuteronômio praticamente é o livro da revisão de tudo que foi construído de Êxodo até aqui. O povo caminha no deserto por 40 anos. O que Moisés vai fazer praticamente é rever tudo o que aconteceu. E ele vai começar a fazer alguns apontamentos importantes durante essa jornada. E no capítulo 8, é um capítulo muito importante, porque aqui ele vai instruir o povo que passou por 40 anos de deserto como deve se comportar quando entrar na terra prometida. Amém? Quem está entendendo, diga amém. Na vida financeira não é diferente. Nós passamos por desertos, né? São ciclos. Se você pegar o contexto de José, você vai entender que existe tempos de vacas magras e existe tempo de vacas gordas. E eu já passei por tempos dos dois. Já passei por tempos onde eu prosperei muito, tive muito recurso, e passei por tempos que o recurso foi escasso, foi difícil. E a sabedoria de administrar durante esse processo, ele é essencial. Então, o contexto da mensagem de hoje é entender que eles estão saindo de um deserto de prova, onde muitas vezes eles viveram pela fé, caindo comida do céu, maná e tantas outras coisas. E que agora eles vão entrar numa terra prometida. Presta atenção, olhe para mim. O deserto é o lugar que muitas vezes eles precisaram encarar a escassez de frente. Sim ou não? Mas agora eles vão entrar numa terra onde tem muita prosperidade. Muita riqueza. Então agora eles vão precisar ser lembrados de uma coisa. Então nós, ao ler o texto, nós vamos entender o que está acontecendo. Vamos lá, pode ler o verso 6, por favor. Guardem os mandamentos do Senhor, seu Deus, para que vocês andem nos caminhos e o temam. Verso 7. Porque o Senhor, o Deus de vocês, os faz entrar numa terra boa, terra de ribeiros de águas, de fontes, de mananciais profundos, que saem dos vales e das montanhas. Terra de trigo e cevada, de vinhas, figueiras e romanzeiras, terra de oliveiras, de azeite e mel. Verso terra 9. em que vocês não terão escassez e em que não lhes faltará nada. Terra cujas pedras são ferro e de cujos montes vocês extrairão o cobre. Presta atenção, eles estão saindo do deserto,
do lugar de escassez para uma terra que vai ter fartura, é um movimento muito grande. Se você ler um pouquinho antes do texto, Deus vai dizer que eu deixei vocês no deserto para que vocês aprendessem. E às vezes nós precisamos passar por momentos difíceis para que a gente dê valor para quando a gente tem em mãos a prosperidade do Senhor. Quem está entendendo, diga amém. Eu já passei por muitos desertos na vida financeira, por momentos difíceis, mas isso só me ajudou a ter valor e dar valor para os momentos de prosperidade. O texto está dizendo: vocês estão saindo de uma terra, de um deserto, e vão entrar numa terra muito próspera. E eu quero abençoar a tua vida hoje. Você vai sair desse deserto para uma terra muito próspera. Nossa, ninguém acreditou nisso, eu vou falar de novo. Você vai sair de um deserto para uma terra muito próspera. Uau, glória a Deus pela sua vida. Vamos continuar lendo? 10. Vocês comerão e ficarão satisfeitos, e louvarão o Senhor, seu Deus, pela boa terra que lhes deu. O que você vai fazer quando entrar na terra abençoada, prometida, farta? Você vai louvar ao Senhor. Você vai engrandecer o seu nome. Sabe por quê, irmão? Porque a gente tem uma dificuldade. A gente valoriza muitos momentos difíceis, mas quando nós prosperamos, nós esquecemos de Deus. Esquecemos de honrar e louvar o seu nome, de exaltar o seu nome. Eu já contei muitas vezes no momento onde Deus mudou a minha história, a minha vida financeira, onde Deus me chamou para uma nova estação há 7 anos atrás. E a primeira coisa que eu fiz foi sentar e louvar o Senhor por tudo que Ele tem feito, porque era a mão do Senhor. Deus está dizendo para o povo: vocês vão sair depois de 40 anos de sofrimento, vocês vão entrar numa terra prometida. Mas lembre-se que a primeira coisa que vocês devem fazer é louvar a Deus. Amém? Pode ler o próximo texto, por favor. Tenham o cuidado de não se esquecer do Senhor. Por favor, ao entrar, não esqueçam de Jesus, o que Ele tem feito na sua vida. Pode ler, por favor, lê bem forte. Seu Deus, deixando de cumprir os seus mandamentos, os seus juízos e os seus estatutos, que hoje lhes ordeno. Pode ler o próximo. Não aconteça que depois de terem comido e estarem fartos, depois de haverem edificado boas casas e morando nelas, depois de se multiplicarem o seu gado e os seus rebanhos, e aumentar a sua prata e o seu ouro, e ser abundantemente tudo o que vocês têm, se eleve o seu coração, e vocês se esqueçam do Senhor, seu Deus, que os tirou da terra do Egito, da casa de Eu estou tirando vocês do deserto, estou colocando vocês numa terra abençoada. Mas quando vocês chegarem lá, não digam, não se esqueçam que fui eu que fiz isso na vida de vocês. É isso que o Senhor está falando com este povo. Está chegando o tempo. São 40 anos de escassez. São 40 anos de momentos difíceis durante a jornada. Mas agora vocês vão entrar numa terra prometida. Mas a lembrança que eu preciso fazer é: não esqueçam quem trouxe vocês até aqui. Não esqueçam quem tirou vocês do deserto, quem tirou vocês da escravidão, quem tirou vocês da ruína, quem tirou vocês de uma família muito difícil e deu uma família nova, um casamento novo, filhos abençoados. E você não tem o que você teve na sua infância, você tem muito mais. Não esqueçam da onde eu tirei vocês. Quem está entendendo, diga amém. Próximo verso, 15. Que os conduziu por aquele grande e terrível deserto, de serpentes abrasadoras, de escorpiões e de aridez, onde não havia água, e que fez sair água da rocha. Presta atenção, 2 detalhes aqui. Quantos livramentos Deus te deu? Quantos escorpiões no meio do caminho? Quantos ataques do inimigo? Quantas lutas, e Deus te preservou até aqui. Fora o sobrenatural, água saindo da rocha. Fora coisas que a gente olhou e disse: não, homem não pode fazer isso. É um ventre que se abriu. É a casa que você achou que nunca ia conseguir comprar, e aceitar uma entrada que você disse: meu Deus, é a mão de Deus.
tantos milagres sobrenaturais que nós vivemos até aqui. Tantas bênçãos. O grande problema, irmão, é que nós temos um problema de esquecimento. A gente esquece o que Deus fez. A gente esquece. Não, se eu olhar para a minha vida e olhar o que eu vivo hoje, só pode ser Deus. Nós temos que verso? Pode ler o 16. Que no deserto os sustentou com o maná, que os pais de vocês não conheciam, para humilhar vocês, para pôr vocês à prova e afinal lhes fazer bem. Só foi um teste. Esse deserto, na verdade, era Deus preparando você para a prosperidade. Quem está comigo, diga amém. Esse tempo difícil só foi Deus provando, preparando você para viver lá na frente. Porque Deus está vendo lá na frente que você não consegue ver. Você está entendendo? Jovens, fiquem em paz. Se preocupe mais em ser alguém para a prosperidade do que buscar a prosperidade. Vai chegar. Vai chegar, se você se posicionar, vai chegar. Mas nós vamos ler o 17 e o 18. E a Sara vai ler forte e alto e brava, para você entender por que muitas vezes nós esquecemos de tudo que Deus fez. Verso 17, pode ler, por favor. Portanto, não pensem, a minha força e o poder do meu braço me conseguiram essas riquezas. Não, ela leu muito calma demais. Ela vai ler força, com força, para você entender. Vai lá, Sara. Portanto, não pensem, a minha força e o poder do meu braço me conseguiram essas riquezas. Esse é o problema que nós temos, é achar que nós somos bons o suficiente e que tudo que nós temos é tudo sobre nós. Algumas versões, pode voltar no verso 17. Algumas versões dizem assim: portanto não falem. Sabe por quê, irmão? Porque nós falamos o que nós pensamos. A Bíblia diz que a boca fala o que está cheio o coração. Nada mais é, você fala aquilo que o seu coração está carregado. Então, se você não entende o que você viveu até aqui, tem a mão de Deus. Logicamente que nós vamos sair por aí dizendo: pera um pouco, é tudo sobre mim, eu sou bom. O texto está dizendo: tome cuidado o que vocês falam. E o que é que muitas vezes nós falamos? Tudo que eu consegui, tudo que eu conquistei até aqui, como eu cheguei até aqui, é sobre mim, não é sobre Deus. Mas deixa eu falar uma coisa para você: quem cuidou de você nos dias que você não tinha nada? Eu vou falar de novo. Quem não deixou faltar comida para você quando você não tinha nada? Quando você estava no deserto? Quem cuidou de você de forma sobrenatural nos dias que você disse não vai dar certo? Deus estava lá. Ele estava preparando você no deserto para que você pudesse viver uma nova estação. Mas nós perdemos muito rápido a gratidão. Olha o que diz o verso 18. Pelo contrário, lembre-se do Senhor, seu Deus. Não, nós vamos ler forte, bravo, Sara. Fique brava. Nós vamos ler para a gente entender. Interpreta isso para mim, por favor. Pelo contrário, lembre-se do Senhor, seu Deus, porque é Ele quem lhes dá a força para conseguir riquezas. Quem que dá força? Quem que dá força? Quem que dá força? Pode continuar. Para confirmar a sua aliança, que sob juramento prometeu aos pais de vocês, como hoje se vê. Quem que dá força para adquirir riqueza? Nós precisamos entender isso. Nesse segundo ponto nós vamos trabalhar 3 pontos. 3 pontos simples. Está lá no e-book. Vocês podem acessar. Mas 3 pontos que são importantes. Hoje acabou o culto aqui, tinha gente chorando, tinha gente se entregando para Jesus. Aí você pergunta: como que a gente fala sobre prosperidade, vida financeira, e pessoas se entregam para Jesus? Sabe por quê, irmão? Porque desde o dia que você nasce até o dia que você morre, você precisa de recursos. Para nascer, precisa de dinheiro? Sim ou não?
Você, quando nasce, não, né? Você nasce, você não precisa, mas seu pai precisou, é ou não é? Sim ou não? O custo da fralda está barato? Tudo precisa de dinheiro. E para morrer? E para morrer, gente? Falei, viu, dá uma olhadinha lá no Vale da Paz, eu quero comprar um terreno lá. Aí falaram o valor do terreno para mim, eu caí de costa. Falei, eu vou morrer, gente. Não vou continuar trabalhando depois, não? Tem como pagar esse trem aí? Aí eu fiquei sabendo que eu tenho que pagar condomínio no Vale da Paz. O resto da minha vida, a família tem que pagar condomínio. É isso, não é? Depois que eu morrer, eu tenho que gastar dinheiro ainda? Nós temos algo que vai permear durante toda a nossa vida. E a gente trata como se fosse algo simples. Então nós vamos tratar 3 pontos hoje. E eu sei que Deus vai curar o coração de muita gente aqui, em nome de Jesus. Quem crê nisso, diga amém. Através desse texto nós vamos aprender. Nós vamos aprender coisas importantes que vão mudar a nossa história financeira. O primeiro ponto, diga assim comigo: dinheiro não cai do céu. Não, irmãos, tem que falar mais forte, por favor. Dinheiro não cai do... Deixa eu fazer uma pergunta. Quem aqui não mente, pelo amor de Deus? Quem aqui já orou? Falou, Senhor, que vai aparecer na minha conta um valor X, em nome de Jesus. Quem já fez isso? Não pode mentir, irmão, pelo amor de Deus. Tem gente que não levantou a mão. Quem já orou assim? Quem já orou? Levanta a mão para eu ver. Ah, tem gente que não está levantando. Uma pergunta, pode acontecer milagre. Quem aqui já apareceu a conta no banco do nada? O dinheiro? Só o Maurício. Ô Maurício, ora por mim depois. Irmã, ora por mim depois. Porque para mim nunca apareceu, não. Você viu que quase todo mundo levantou a mão e só 3 que receberam esse milagre? Quem aqui um dia estava andando, choveu, era nota de R$100. Quem já viu isso? Se o Maurício levantar a mão, agora eu vou achar que é mentira. Isso não, né, Maurício? Dinheiro não cai do céu, irmão. Aqui eu aprendo o primeiro ponto sobre prosperidade. Dinheiro não cai do céu. Mas o texto diz, presta atenção, é Deus que dá capacidade, força para adquirir. Meu Deus do céu, você não jantou ainda não? É Deus que dá força e capacidade para adquirir. Então presta atenção. Deus te dá a madeira, é você que faz o móvel. Deus te dá recursos, é você que faz prosperidade através disso. Deus te dá recursos naturais, dons, talentos. Deus te dá vida, Deus te dá força, Deus te dá saúde, Deus te dá tudo. Agora você pega tudo isso e transforma em algo de valor. Quem está entendendo, diga amém. Deus te deu tudo, mas fazer dinheiro agora é com você. Olha o texto. É Deus que dá capacidade, força para adquirir riqueza. Sim ou não? Irmãos, ela não está aqui hoje. Eu estou falando mal dela de manhã, eu vou falar à noite. Graças a Deus que ela não está aqui hoje. Tem que falar por trás, né? Não pode falar na frente, ou não é? Eu não gosto de pão de queijo. Raquel comprava uns pão de queijo que parecia um negócio esquisito. Eu falava, Raquel, onde você achou esse pão de queijo aí? Do mercado. Eu não como. Não sou muito afim. Até o dia que eu experimentei o pão de queijo da Quênia. Quem já comeu o pão de queijo da Quênia? Vocês estão perdendo, irmão. Irmão, a gente come 1 quilo de pão de queijo em 4 pessoas em casa. Parece morrer de fome. É o melhor pão de queijo do mundo. E eu não estou falando isso porque ela quer da nossa igreja, não. Porque eu não comia pão de queijo. Mas quando a gente pega o pão de queijo com ela, é a nossa janta, é algo maravilhoso. Sabe o que aconteceu ali? Ali tem valor. Gente usando seus talentos, seus dons, sua capacidade para fazer coisas incríveis. Você tem talento, irmão. Você tem dom. Você tem chamado, tem semente em você. Diga comigo, eu tenho uma semente em mim. Vocês estão muito devagar hoje. Fale comigo, eu tenho uma semente em mim.
De repente você está vivendo um momento difícil e tudo que você precisa já tem em você. Você está procurando fora, esperando de pessoas, quando Deus já te deu capacidade para adquirir riquezas. Quem está comigo, diga amém. Vou contar um testemunho. Esse mês eu saio do meu trabalho depois de 7 anos. E Deus fala comigo: você vai viver integralmente da igreja. Durante 7 anos estive nesse trabalho, 10 anos de pastoreio, 7 anos trabalhando. Eu falei: tá bom, tá. Aí apareceu uma proposta para mim, algo irrecusável para o meu momento. O que eu fiz não é de emprego, é uma outra coisa. O que eu fiz, pastora? Recusei. Falei: Deus, presta atenção, Senhor, em mim, por favor. Olha para mim, Jesus. Eu precisando, Jesus. É não. É não. Falei: meu Pai do céu. Então eu vou obedecer. Vou obedecer. É não. Aí eu fiz aquela oração, porque eu sou igual a você. De vez em quando você reclama, não reclama? Olha, só 2 pessoas reclamam aqui, né? Eu falei: Senhor, e agora? Da onde vai vir? Aí Deus falou no meu coração: já te dei tudo. Já está tudo em você. Basta você fazer. Eu já dei recurso natural, eu já te dei criatividade, já dei dom, já dei talento. Agora, se você ficar sentado esperando cair do céu, não vai vir. Eu falei: tá, mas da onde? Aí ele disse: você não tem livro escrito? Eu falei: mas Senhor, presta atenção, Senhor. Quem que vai comprar o meu livro, Senhor? Porque a cabeça do homem é uma desgraça. Eu já comecei a fazer aquele monte de pergunta. Eu vou lançar livro? Eu? Tem tanto pastor muito melhor do que eu vai lançar livro. Eu? Eu sou Eduardo, vem de Buri. Tem uns probleminha aí, tem umas lutas pessoal aí. Eu? Não, é você. Não foi isso que eu te dei? Aí da semana eu falei: em nome de Jesus, vai sair o primeiro e-book. Nem que seja, mas vai sair. Saí, vim para a igreja, terminei o e-book, trabalhei nele, fiz toda a formatação, fiz tudo que tinha que fazer. Entrei no suporte lá, está lá o e-book. Já está vendo o e-book. Eu vi que muitos de vocês já compraram. Uma forma de me incentivar, não é? Porque vocês têm tudo de graça, vocês não precisavam comprar, não é? Mas muitos de vocês compraram para me abençoar, para me incentivar. Eu agradeço a Deus pela vida de vocês. E eu disse: Senhor, minha parte eu fiz. Aí ele disse: agora deixa comigo. Não é? Ele já te deu todo o recurso, irmão. Ele te deu toda a semente. E, incrivelmente, gente de outras cidades estão comprando livro. Ainda não é suficiente para sustentar minha família? Lógico, está longe de ser ainda. Mas é um passo que eu precisava dar. Às vezes nós estamos olhando para fora quando tudo que eu preciso já está dentro de mim. Tem gente sofrendo nos seus trabalhos quando tem uma criatividade incrível, tem talento incrível para fazer coisas que deveriam gerar valor. Diga assim comigo: problemas. Você só vai ser conhecido por 2 coisas. Quantas coisas? A primeira, pelos problemas que você cria. Escute, se você cria problemas, você vai ser conhecido por eles. Ai, aquele rapaz lá. É ou não é assim, gente? Não namora com aquele cara lá, pelo amor de Deus, já arrumou uns problemas aí. Você vai ser conhecido pelos problemas que você cria, ou você vai ser conhecido pelos problemas que você resolve. Mas quem resolve problema gera valor, e quem gera valor gera riqueza. Sim ou não? O que é o trabalho? Resolver o problema de alguém, a necessidade de alguém. Sim ou não? Sim ou não, gente? Irmão, um dia eu vi uma história de um cara que chegou para dar uma palestra. Ele chegou animado, irmão. Pense num cara animado. Boa noite, papapá. Hoje é um dia bom. Nossa área está prosperando. E esse mês é um mês tal. É um mês lá esquisito lá tal. É um mês que morre muita gente.
e nós vamos prosperar. Ué, dono de funerária, feliz da vida, porque era um mês que acontecia muito acidente, as pessoas iam morrer mesmo, que ele ganhasse dinheiro. Então, ué, eu não queria participar de uma palestra dessa, irmão, mas o cara está animado. Vai morrer gente, e se morrer gente, eu ganho dinheiro. Nós sofremos com a morte e ele está ganhando. Alguém tem que resolver problema. Sim ou não, irmão? Sim ou não, irmão? Agora, qual é o problema que eu e você resolvemos? O que nós podemos resolver que vai gerar valor? E vai gerar valor, vai gerar riqueza. Dinheiro não cai do céu. Deus já deu tudo para você. Recursos, dons, talentos, saúde. Está na hora de você usar tudo isso para adquirir, para prosperar. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Estão animados? O que impede de fazermos isso? A preguiça, o sono, dormir demais. Provérbios 6:6. Olha o que diz o texto de Provérbios 6:6. Diz assim: vai ter com a formiga, ó. Não é só para criança esse texto não, irmão. É para nós também. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso, observa os seus caminhos, ser sábio, pois ela não tem chefe, não guarda, nem guarda, nem dominador. Prepara no verão o seu alimento e na época da colheita junta o seu mantimento. Ó preguiçoso, até quando vai ficar deitado? Você tem talento, você tem dons, você tem força. Até quando? Eu escutei uma história, segundo a história, é uma história do ex-presidente americano Reagan, aonde ele perguntaram para ele sobre o socialismo, aquela coisa toda. Ah não, a filha de um amigo dele disse assim: eu quero ajudar os pobres, eu quero ajudar os pobres. Aí ele disse assim: faz o seguinte, vamos ajudar os pobres? Vamos. Então você vai agora na casa de alguém, vai bater na porta da casa dele e vai falar assim: eu quero cortar a sua grama e você me paga em dinheiro. Eu pego o dinheiro, compro alguma coisa, ou pego o dinheiro e dou para aquele morador de rua. A criança olhou para ele e disse assim: entendi, mas se eu posso ir lá, pegar a máquina, cortar a grama, receber em dinheiro, por que o morador não vai? Quem entendeu? Entendeu, sim ou não? Se você tem capacidade, força, energia, saúde, está na hora de a gente colocar isso para adquirir, para prosperar. Porque senão a preguiça nos toma, o medo nos toma. Esse é um primeiro ponto, e esse é um ponto muito importante, que a gente precisa usar a nossa criatividade. Muitos de nós estamos esperando algo acontecer, quando nós já temos em nossas mãos dons, talento e capacidade para avançar, em nome de Jesus. Quem está entendendo, diga amém. Então a pergunta: o que você tem em suas mãos? O que você tem em suas mãos? Eu tenho falar em público, eu tenho conhecimento de alguns pontos específicos, aonde eu estou construindo a minha nova história, aos 40 anos. Vai ser fácil para mim? Talvez não vai ser tão fácil assim como eu imagino, ou alguém imagina. Mas se eu não colocar a minha mão e começar a usar o que Deus me deu, eu não vou prosperar. Deus te deu sementes, Deus te deu coisas incríveis que já está dentro de você. Sim ou não? Tem coisas incríveis que está dentro de você. Alguém um dia falou o seguinte: eu vou vender bolo. Foi lá, fez bolo de maçã, de cenoura, não sei o que. E hoje na cidade você vai ver uma loja chamada Casa do Bolo, que já tem 2 lugares ou 3, se eu não me engano. É ou não é? Sim ou não? Quem conhece a Casa do Bolo? Estou fazendo propaganda de graça, não ganhando nada. Nem sei quem é dono da Casa do Bolo. Mas sabe o que eu sei? Que toda vez que eu precisava de uma reunião, eu lembrava da onde? Imagina alguém fazendo o bolo, falando: rapaz, esse bolo dá para vender. Aí ela fez um bolo de maçã, não sei o que lá. Eu amo esse bolo. É ou não é, pastor? Bolo de cenoura com chocolate. Quem gosta? Quantos bolos essa empresa vende por dia?
Quem aqui sabe fazer bolo? Alguém pensou o que você não pensou. E alguém está ganhando dinheiro que você poderia ganhar. Eu não estou levantando concorrência para a casa do bolo. Dono, por favor, não fique chateado comigo. Mas também se levantar também. De repente você tem um talento parado, só não usa porque você tem medo. Porque você não reconhece o que você carrega. Fale assim comigo, legitimidade. Por favor, fale mais alto, legitimidade. Sabe o que acontece com muitos de nós? O diabo está colocando empecilho no seu coração, falando que você não pode avançar, não é legítimo, você não tem autoridade, e por isso você está travado na sua vida financeira. Mas eu vim aqui hoje para dizer, Deus quer usar os seus talentos para abençoar pessoas, gerar prosperidade na sua vida. Amém. Amém. Se o inimigo está semeando coisas ruins na sua cabeça, hoje ele vai cair por terra, no nome de Jesus. E você vai começar a ver o trabalho das suas mãos prosperar, em nome de Jesus. Segundo ponto, diga assim comigo, não pense religiosamente sobre finanças. Segundo problema é que a nossa mente não ajuda. Nós pensamos muito errado sobre dinheiro. A gente tem destacado aqui na igreja que ser próspero não é um problema. Você pode ter dinheiro, o que não pode ter você é o dinheiro. Você pode. Dinheiro não é um fim, dinheiro é um meio que você vai usar para alcançar objetivos. E a nossa mente religiosa sobre dinheiro é um problema. Nós estamos num país extremamente religioso, que prega, que quanto mais pobre vai para o céu. Quanto mais pobre, parece que o pobre já vai direto para o céu, independente do que ele faça. Esse é um pensamento religioso. Deixa eu fazer uma pergunta e quero que você me responda. Se o pobre não aceitar Jesus, ele vai para o céu ou vai para o inferno? Vocês estão com medo de falar? Se não aceitar Jesus, ele vai para o céu ou vai para o inferno? Se o rico não aceitar Jesus, ele vai para o céu ou vai para o inferno? Então quer dizer que finanças não é um parâmetro de salvação. Não é porque eu sou rico que eu vou para o céu, ou é porque sou pobre que eu vou para o céu. Não tem nada a ver com isso. A diferença é que o rico às vezes acaba colocando toda a sua esperança no dinheiro, a sua segurança onde não deveria colocar, e transforma o dinheiro num fim, não no meio. Essa é a única diferença. Mas nunca foi uma questão de salvação. Nós estamos num país extremamente corrupto. Recentemente 6 bilhões foi desviados de aposentados, de pessoas necessitadas. E eu não estou falando de direita e de esquerda, por favor. E agora, recentemente, um caso que pode ser o maior caso de corrupção, quem sabe, do mundo. O nosso parlamento é um dos parlamentos mais caros do mundo. Tem país, presta atenção no que eu estou dizendo, tem país que não tem um número de assessor no todo de um deputado brasileiro. País como a Suíça, por exemplo, tem 40 assessores para todos os deputados. No Brasil, um deputado tem 25 assessores. Tudo o que acontece no nosso país constrói a nossa mentalidade sobre dinheiro. Porque quando a gente olha para um país extremamente corrupto como é o nosso, uma nação que é tão rica de recursos naturais, tantas outras coisas, a gente começa a perder a esperança. E a gente começa a ser corrupto como eles, só que nas pequenas coisas. Então nós viramos um país sistematicamente corrupto. Esse pensamento religioso é terrível, é um câncer. É um câncer que destrói. Mas olha o que está escrito em Eclesiastes, capítulo 5, verso 19. A Sara vai ler com força, para você entender. Quanto àquele a quem Deus conferiu riquezas Quem que confere riqueza? Deus. Quem que o texto está dizendo é o próprio? Quanto àquele a quem Deus, pode ler, Sara. E bens, e lhes deu poder para deles comer, receber a sua porção e desfrutar do seu trabalho, isto é bom de Deus. Repita para mim, o que é? Dom de Deus.
De novo. Dom de Deus. É dom de... Foi Deus que deu. Glória a Deus. Pense, irmão, a gente tratou prosperidade como um demônio. Essa mentalidade está afastando a nossa prosperidade. Você podia estar ajudando mais gente. Você podia estar ajudando mais o reino. Você podia estar ajudando tantas outras coisas. Mas, infelizmente, por causa desse tipo de pensamento religioso, nós não estamos prosperando. O Brasil tem a graça de ter um sistema chamado SUS. É ou não é? Porque com todos os problemas que temos, ainda temos um SUS. Se você precisar de um hospital, você tem. É ou não é? Sim ou não? Sim ou não, gente? Graças a Deus por ele, é ou não é? Mas se você precisar de um exame, demora de 1 a 2 anos muitas vezes para você fazer um exame no SUS. Eu tive o desprazer de ver gente que esperou por 3 anos por uma cirurgia morrer. Eu tive o desprazer de ver gente que precisava de um exame para câncer. Demorou tanto o exame que quando descobriu o câncer já estava em alto, já estava avançado. Um casal amigo nosso saiu daqui e foi para outro país. Chegou no outro país, passou no médico. O médico olhou e falou assim: por que você não fez cirurgia ainda? Não, porque no meu país tal, demora um pouco. Não, 5 dias eu preciso que seja aqui para uma cirurgia. Em 5 dias resolveu o problema daquela pessoa. O que eu estou querendo dizer com isso? Que muitas vezes a gente pensa religiosamente sobre dinheiro e nos falta para momentos como esse. O sistema do SUS é maravilhoso. O problema não é o sistema. O problema é a alta demanda que nós temos. Filas enormes. Eu trabalho na área, eu sei o que estou falando. Mas se você pensasse com mais saudável sobre finanças, será que não era hora de começar a guardar recursos? Começar a ter recursos para passar por momentos como esse e ter tranquilidade? Porque triste é ver um filho sofrer num hospital e não ter o exame, é ou não é? Sim ou não? Você percebe que o nosso pensamento religioso está atrapalhando até a nossa própria vida. Não tem problema prosperar. Não tem problema. Desde que nós entendamos que é um meio e não um fim. Por último, último ponto. Semana que vem eu trabalho mais 3 e a gente termina. Mas o último ponto de hoje, diga assim comigo: aprenda sobre finanças. Diga mais uma vez: aprenda sobre finanças. Primeiro ponto, vamos lembrar: dinheiro não cai do céu, mas Deus já deu todos os recursos para você produzir riqueza. Sim ou não? Segundo, Deus, o texto está dizendo: eu vou dar riquezas para vocês. Deus está dando, então não pense religiosamente sobre isso. Tome cuidado com as falsas crenças que impedem você de crescer. E terceiro, invista no seu crescimento sobre finanças. Quem aqui teve a oportunidade de fazer uma aula ou, sei lá, em qualquer aula, na escola ou qualquer outro lugar, sobre educação financeira? Deixa eu ver. Nossa, à noite tem mais gente. Parabéns para vocês. De manhã 2 pessoas. Eu nunca tive. A pastora também nunca teve. A grande verdade é que boa parte de nós nunca fomos ensinados sobre gestão financeira. A não ser que você fez uma faculdade, alguma especialização, como eu fiz na área. Mas quando criança, quase ninguém aqui teve a oportunidade de aprender que é importante você guardar 30% do seu salário. Que é importante você ter um fundo de emergência. É importante você aprender a fazer bons investimentos. A gente nunca aprendeu isso. Então a gente gasta. A nossa cultura vai ensinando a gente a gastar e com aquilo que não importa. A Bíblia vai nos ensinar sobre isso. E eu quero que você abra um texto comigo em Provérbios, capítulo 24, verso 3. 24, verso 3. Quem está aprendendo sobre esse tema? Está aprendendo? Glória a Deus pela sua vida. Olha, o texto diz, vai Sara, por favor, esqueci. Com a sabedoria se constrói a casa. Com a sabedoria se constrói a... Guarda esse texto, vai. E com a inteligência ela se firma. Verso 4. Pelo conhecimento seus cômodos se encherão de todo tipo de bens. Pelo conhecimento, pelo conhecimento, os seus cômodos se encherão de... Precisa de conhecimento, irmão. Precisa de
entendimento. Porque o que você não sabe pode estar atrapalhando a sua prosperidade. Pode continuar. Preciosos e agradáveis. Verso 5. Quem é sábio é forte, e aquele que tem conhecimento consolida E a sua aquele força. que tem, consolida a sua. Força. É preciso estudar sobre vida financeira. Se você quiser, leia Provérbios inteiro. Eu dei uma dica aqui de manhã. Vai lá, pega o marca-texto. Comece a ler Provérbios a partir de amanhã. E tudo que falar de prosperidade, riquezas, você vai marcando e vai estudando. Depois vai para Eclesiastes, tem muita coisa. A Bíblia fala mais de 2.300 vezes sobre esta área, direta ou indiretamente. Estude. Estude. É importante que você estude. Eu tive que aprender porque eu era uma pessoa que não sabia administrar a minha vida financeira. Como eu administrar uma igreja desse tamanho? Não é fácil, irmão. O que nós estamos vivendo aqui precisa de muita capacidade para administrar. Administrar algo grande com pouco recurso ou recursos limitados é difícil demais. Mas nós precisamos entender sobre vida financeira. O brasileiro, em sua maioria, lê um livro por ano. Um livro por ano. Gaste um pouco, invista no seu conhecimento sobre finanças. Tudo mudou na minha cabeça quando eu li a Bíblia sobre isso. Mas tem um livro específico que eu li que mudou a minha vida, chamado Pai Rico, Pai Pobre. É um livro, Robert alguma coisa, esqueci o nome dele, que me ajudou a entender que tem que administrar, que tem que aprender sobre finanças. Como que eu não vou aprender sobre um assunto que 50 e poucos % dos casamentos estão acabando por causa dele? Nesse momento, presta atenção, nesse exato momento, tem alguém saindo para a rua para assaltar alguém para tentar trazer algum dinheiro. Nesse momento, algum poderoso em algum lugar está reunido para nos roubar. O brasileiro é um verdadeiro herói. Essa é a grande verdade, irmão. A gente conseguir viver bem diante de tanta roubalheira que nós vemos por aí, você é um abençoado por Deus. Mas alguém está fazendo coisas Tem famílias agora, irmãos, que estão brigando por causa de herança. Como que a gente não vai aprender sobre um assunto tão importante sobre isso? Para quem vai casar, eu dou alguns conselhos para vocês. Primeiro deles, logicamente, aprenda sobre conhecer a Deus cada vez mais. Segundo, fale sobre intimidade. Terceiro, fale sobre traumas que trouxeram até aqui, mas que não podem entrar dentro do seu casamento. Quarto, aprenda sobre finanças o mais rápido possível. Pelo menos o básico. O problema é que a gente não está estudando, não está se qualificando e está sofrendo sobre a área. Agora, quem aqui já ficou sem dormir por causa de dinheiro? Eu já vi pessoas com dor no estômago, gastrite, refluxo. Gente que brigou com a esposa que brigou com o marido. Deixa eu contar uma história para vocês. Eu vou tentar não chorar. Meu pai foi um grande homem. Cara, eu sou fã do meu pai. E triste, né? Que ontem ele completaria 69 anos. Mas meu pai faliu muitas vezes. Faliu umas 4 ou 5 vezes. Ele teve um mercado grande. Foi um homem muito reconhecido, mas perdeu tudo. Ezequiel Silva conhece a história do meu pai. E 15 dias antes dele morrer, ele estava na minha casa, mais ou menos. 15, 20 dias antes, mais ou menos, né? Ele foi buscar o carro no Bolsão, ele ia embora. Mas ele parou o carro na frente da minha casa porque eu estava muito mal na época. Eu não estava bem, minha cabeça não estava boa. Ele falou: Eduardo, por favor, senta aqui no sofá. Eu lembro até hoje. Ele olhou nos meus olhos e disse: eu sei que você tem medo de ser como eu. Eu sei que você tem medo de viver o que eu vivi. E que você olha para mim e diz: eu não quero ser como meu pai. Mas olhando nos meus olhos, ele disse: você vai ser melhor do que eu. E 15 dias depois ele morreu.
essa me trouxe uma lição muito importante. Porque apesar de passar por muita luta, eu nunca olhei para meu pai como um fracassado. Nunca. Ele era meu pai, cara. Ele era alguém que eu admirava. Mas infelizmente, tudo que ele passou estava construindo uma cultura no meu coração. E eu entendi a mensagem dele. Não vai faltar para você. Cresce, avance, você vai ser melhor do que eu. Mas meu pai, irmão, estudou até a 4ª série. Meu pai cresceu num sítio e ele não tinha chinelo para ir para a escola. Pra você ter uma ideia. Ia descalço numa estrada de terra, numa escola da zona rural, para poder estudar. E foi assim até a 4ª série. No final eu olho para o meu pai e digo, ele foi um grande herói. Porque nunca faltou nada na minha mesa. Nunca faltou comida. Nunca faltou nada. Para um cara que ia descalço estudar. E só podia até a 4ª série porque tinha que ir para a roça trabalhar. Quando eu olho para mim hoje eu digo, eu estou muito melhor. Muito melhor. Muito melhor. E eu lembro do meu pai olhando nos meus olhos e dizendo isso. Deixa eu falar uma coisa para você, irmão. Invista, cresça, estude. O que não vai faltar na sua mesa. Mas os seus filhos vão mais longe do que você. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Se você sofreu até hoje sobre essa área, se você passou lutas, escassez, passou dificuldades, hoje vai começar a mudar a sua vida em nome de Jesus. E você vai mais longe do que você imagina. Não vai faltar nada na sua mesa em nome de Jesus. Comece a investir. Tem um livro bom que saiu essa semana. Compre. Depois eu indico para você o livro. Estude, se qualifique, cresça, avance, seja próspero. E você, além de ter para você, você vai ter para abençoar muita gente. Pode ficar em paz, irmão. Não vai ter apelo aqui de oferta, de sacrifício, não. Não vai ter envelopinho, não, para dizer agora você tem que dar X, não. Pode ficar em paz. Nosso objetivo aqui é ensinar você a crescer sobre finanças. Porque eu sei que tem muita gente sem dormir, dor no estômago, gente que não consegue nem sequer se relacionar com Deus, ou por avareza, ou por escassez, ou por qualquer outra coisa. Mas hoje Deus está curando o seu coração. Em nome de Jesus. Tem o seu esposo, sua esposa está do seu lado, alguém está perto, diga assim, vai sobrar. Pode dizer, vai sobrar. Vai sobrar, pode ser, pode ser. Vai sobrar. E você vai comprar monjaro para mim, para falar. Vai sobrar. Em nome de Jesus, vai sobrar. E você vai abençoar muita gente. Em nome de Jesus. Como você vai abençoar alguém se você não tem dinheiro? Como que eu vou abençoar alguém se eu estou vivendo no vermelho? Não, mano, eu vou abençoar. Eu vou ser generoso. Eu falei com Deus essa semana. Falei para Ele me ajudar, porque eu quero começar um processo de generosidade mais profundo na minha vida. E generosidade é um dos pontos que nós tratamos depois. Mas diga comigo assim, eu vou ser curado. E eu vou prosperar. Eu vou ser curado. E vou prosperar. Mesmo sentado, curve a sua cabeça, eu quero orar por você.